Bem-vindos! Hoje vamos explorar um conto bem denso do H.P. Lovecraft, né? Nyarlathotep, na tradução em português. Isso aí. Um conto curto, mas, nossa, de um impacto tremendo. Exato. A ideia é a gente tentar desvendar um pouco essa atmosfera carregada, a figura do próprio Nyarlathotep, que é super enigmática, e a jornada, bem, perturbadora que o texto descreve. Com certeza. O começo já joga a gente num cenário de tensão geral, sabe? Agitação social, política, um medo quase palpável de perigo. Ele menciona uma estranha e crescente apreensão de medonho perigo físico. Tem culpa no ar, as correntes gélidas das estrelas. E essa alteração demoníaca nas estações, né? Tipo a sensação de que o mundo saiu dos trilhos, que forças desconhecidas tomaram conta. Perfeito. Essa construção inicial é chave para o horror cósmico dele. Lovecraft quebra o mundo familiar logo de cara. Essa alteração demoníaca é exatamente isso. A perda de controle, a ansiedade perante o que não se entende. O universo deixa de ser previsível. E aí, nesse caos, surge ele, Nyarlathotep. Diz que vem do Egito, tem um ar de faraó, fala do velho sangue nativo. Uma figura imponente, né? Que já chega com essa aura ancestral. Totalmente. E ele alega ter, assim, atravessado séculos, ouvido mensagens de lugares fora deste planeta. A chegada dele já bagunça tudo. Onde ele pisa, o sossego desaparece. E o método dele é fascinante. Sim, ele não é só um místico, usa ciência, tipo eletricidade, psicologia, tem uns instrumentos bizarros, faz demonstrações que deixam todo mundo de boca aberta, calam as pessoas e aumentam a fama dele. E os pesadelos, né? O texto fala que os gritos de pesadelo aumentam na cidade. Exato. O lance aqui, que eu acho muito interessante, é como Lovecraft pega a ciência, que na época era vista como, bom, a luz da razão, né? E a subverte. Nyarlathotep usa a ciência não para esclarecer, mas para gerar um medo primal, sabe? Um medo profundo. Mistura o antigo, o Egito, com o moderno, a ciência. Isso, para explorar justamente as nossas ansiedades, a nossa vulnerabilidade diante do que a gente não entende completamente. Mesmo que pareça científico, as demonstrações dele são de poder puro, não de conhecimento compartilhado, é intimidação. Aí o narrador, claro, fica curioso com essa fama toda e vai assistir uma dessas demonstrações na cidade. Aquele momento crucial da narrativa. Sim, e ele descreve umas visões projetadas, umas formas encapuçadas entre ruínas, um mundo batalhando contra a negridão, um sol que escurecia e esfriava, muita imagem forte. Faíscas, sombras meio grotescas, uma coisa bem visual e caótica. E no meio disso tudo, o narrador tenta se agarrar à razão, sabe? Diz que é embuste, que é só eletricidade estática. Mas aí ele é expulso. O que essa negação diz pra gente? Essa negação é sintomática, né? Mostra o colapso total da capacidade de processar aquilo racionalmente. A ciência que ele tenta usar para explicar já não dá conta. Falha, né? Exato. E quando a multidão depois grita junta que não tinha medo, isso é o medo falando mais alto. É a negação como defesa desesperada. Mostra um nível da manipulação psicológica que o Nyarlathotep consegue exercer. A razão some, o pânico toma conta, mesmo que disfarçado. E essa sensação de colapso parece que transborda para a própria cidade, né? A realidade física começa a desmoronar depois da visita dele. É impressionante como ele descreve isso. As luzes falham, o chão da rua é invadido por grama, pedras soltas e deslocadas pela relva, prédios, torres somem. Tem a imagem do bonde elétrico solitário, sem janelas, super desolador. Muito. E a multidão se divide em colunas, marchando para lugares sinistros, como se estivessem hipnotizados. O grupo do narrador entra num lugar frio, escuro, um pântano escuro, sente neves malignas, até ser engolido por um vazio vórtice do inimaginável. Se a gente conecta isso com o resto da obra de Lovecraft, os temas ficam claros. A descida para a loucura, a perda da identidade no meio da massa. A insignificância humana. Exatamente. A insignificância total perante esses horrores cósmicos. A cidade, que devia ser o símbolo da ordem, da civilização, simplesmente se desfaz. Mostra como nossa percepção da realidade e nosso controle são frágeis.
A desordem interna vira desordem externa. E o clímax é essa visão cósmica, né? Aterrador. O narrador fala de viajar por cadáveres de mundos mortos, ver templos profanos. E aquele som, sim, o detestável martelar e assoviar de tambores e flautas, uma trilha sonora doentia. E ele vê os deuses supremos, gigantescos e tenebrosos, mas cegos, idiotas, dançando ao som dessa música. É o caos absoluto. E a revelação final. Nyarlathotep é a alma, a mente por trás desses deuses idiotas. Ele é o caos consciente. Precisamente. Ele não é só um mensageiro do caos, como às vezes parece. Ele é a consciência ativa, a interface inteligente e, pior, malevolente desse horror cósmico com a gente, com a humanidade. Ele que orquestra. Uau! No fim das contas, o que fica é essa sensação assim esmagadora de medo. A ideia de que a nossa realidade é só uma casquinha fina prestes a romper. É isso. E Nyarlathotep é a personificação desse caos ativo, frio, que a gente não consegue nem começar a entender. A força do conto é essa, né? Evocar esse pavor do desconhecido, do incompreensível. Sem dúvida. A narrativa usa o que a gente conhece, a ciência, as cidades, a psicologia, como um portal porque é totalmente alienígena, totalmente aterrador. Um contraste muito eficaz. E isso levanta uma questão importante, eu acho, sobre como o desconhecido, o perturbador, pode se infiltrar no nosso mundo usando as nossas próprias ferramentas, as nossas próprias ansiedades. Vem de dentro para fora quase. Faz todo sentido. E aí fica uma reflexão final, talvez, pensando nessa mistura que Nyarlathotep faz de ciência e misticismo antigo. Como é que a gente distingue hoje, sabe? O que são avanços que realmente nos elevam, que trazem conhecimento, e o que são só demonstrações de poder que, talvez com uma roupagem de inovação, só servem para explorar nossos medos mais básicos. Uma pergunta difícil. E muito atual. Bem atual. Fica aí pra gente pensar.